Nós queremos mostrar uma matéria que foi coletada na internet, mas uma situação que aconteceu recentemente aqui em Belo Horizonte, que fez parte do noticiário nacional. Chamou a atenção aqui para Belo Horizonte, envolvendo inclusive o tenente-coronel Vladimir, que é pastor também, esqueci de dizer isso no início, meu amigo pastor, homem de Deus, esteve lá na frente dessa ocorrência por 13 horas para resolver a situação e graças a Deus resolveu muito bem. Então a produção vai mostrar o vídeo e a gente vai comentar logo em seguida. Então vamos assistir. À meia-noite, a área restrita aos jornalistas foi reduzida. Logo depois, a filha de 4 anos do casal foi libertada. Foi a tia quem trouxe a criança no colo. Em seguida, a filha mais nova, de 1 ano, também saiu. O processo de negociação não para e nós vamos continuar com as duas polícias fazendo a negociação. Durante a madrugada, os homens voltaram a falar com os policiais. Eles pediam segurança quando fossem se entregar. As horas iam passando e, vez ou outra, integrantes do grupo encapuzados vigiavam a movimentação do lado de fora. Eles também citavam nomes de policiais civis da varanda e das janelas para fazer exigências. Eu sou contra. O William está aqui. Quer falar com o William? Cadê o William? Vou chamar ele. Eles são conhecidos, já foram presos por alguns policiais da minha equipe. O casal e a empregada da família continuaram no apartamento pela madrugada. Nas primeiras horas do dia, os sequestradores disseram que iam se entregar, mas exigiram que alguns jornalistas entrassem no prédio. Em seguida, apenas eu fui convidado para acompanhar as últimas negociações. Bom, essa foi a matéria que aconteceu, que é uns 20 dias atrás, mais ou menos, uma situação, uma ocorrência? Foi no dia 4 para o dia 5 de junho. Foi num bairro de classe média aqui de Belo Horizonte, onde uma gerente de banco foi sequestrada, né? Sim. E aí, acho que 4 homens, não é isso? Foram 4 homens e uma mulher que fizeram uma família de refém durante 13 horas. 13 horas. E você chegou lá, vocês devem ter visto aí o tenente-coronel Vladimir dando uma entrevista. Você chegou lá desde o primeiro momento e qual que era o ambiente, assim, já que a gente está falando de medo, existia um ambiente de medo da parte de todo mundo ou só da parte da polícia ou quem sabe dos ladrões também, dos sequestradores? O ambiente de medo, pastor, a minha percepção, o ambiente de medo da família, o ambiente de medo dos próprios perpetradores, que são os agressores, que nós chamamos, um ambiente de medo ali por parte da polícia também, um ambiente de medo dos vizinhos, com incertezas, com as impossibilidades. Então depara com um lugar crítico, uma ocorrência que a gente chama de ocorrência crítica, de evento crítico. E numa situação dessa não pode ser qualquer pessoa que chega para negociar, né? Porque o negociador tem que estar muito consciente das palavras que ele vai usar, inclusive, né? Para não desencadear uma outra situação. É uma questão sistêmica, então tem todo atuação de pessoas diferentes. Então, por parte da Polícia Militar, tem a equipe que faz o isolamento, tem a equipe de negociadores, tem a equipe de snipers, que são os atiradores de elite, tem a equipe de invasão tática. Então, essas equipes, elas trabalham de forma sistêmica, uma que completa a outra. Mas, aqui em Minas, a gente tem adotado muito a negociação e tem dado certo nesses 25 anos de existência da unidade. Praticamente todas as ocorrências foram resolvidas dentro do processo da negociação. Então, isso que a doutora estava falando, a questão das pessoas estarem acuadas dentro de uma casa, dentro de um apartamento, provoca nelas esse estado de reação, até com medo mesmo, da invasão da polícia, da utilização do sniper por parte da polícia. E a melhor solução é o processo de negociação. Então, durante ali a madrugada, a negociação durou praticamente as 13 horas que durou a ocorrência. E teve um momento que eu quero deixar bem claro para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos, é que eu, na condição de comandante daquele grupo, na condição de ser o coordenador daquela crise, e foram vários e vários momentos que eu tirei para orar, eu tirei para buscar a Deus, eu tirei para
lançar sobre Jesus Cristo a minha ansiedade, né? Como fala em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Isso enquanto o cenário estava de guerra. O cenário de guerra, o cenário não de guerra, mas o cenário, aspas, né? O cenário montado, as coisas todas organizadas, todas direcionadas, eu tirava ali os meus momentos para buscar a Deus, para pedir a direção do Senhor. Então, quando eu recebia essa paz, essa tranquilidade de Deus, eu retornava com essa paz e transmitia para a minha equipe, para os policiais que trabalham comigo. Eu procurava transmitir para a família por intermédio do negociador. Eu procurava transmitir para os perpetradores por intermédio da fala dos negociadores, que eram 2 negociadores, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu transmitia isso também para os repórteres que ali estavam, para os vizinhos. Então eu buscava em Deus. Foi direta essa negociação com eles? A negociação foi direta, era que a gente chama... Não, eu sou o coordenador da equipe e tem os negociadores. Então, na verdade, a mim cabia a colocar palavras na boca do negociador. Entendi. E o negociador retransmitir essa palavra dentro de uma direção, dentro de uma coordenação daquilo que nós queríamos. Mas eu gostaria de frisar que é esse buscar em Deus, buscar essa resposta no Senhor. E isso sim foi de sucesso, graças a Deus. Ao término de 12 horas, a família foi liberada, as crianças foram liberadas e os perpetradores entregaram as armas, foram presos, levados para a delegacia e tudo se encerrou dentro desse ambiente esperado. As pessoas hoje têm dito que a gente não tem segurança, às vezes nem dentro da própria casa. Será que isso tem contribuído para o aumento do medo, das síndromes? Pastor, é interessante assim, primeiro que, só para comentar um pouquinho sobre o que o pastor Vladimir falou, como a gente consegue confirmar e perceber que o medo ele é inerente ao ser humano, né? Todos nós temos medo, né? Agora, uma situação que ele colocou, aonde o outro, até no vídeo, né, coloca que eles estavam ali solicitando uma situação de segurança. Eles estavam querendo, né, se sentir seguros dentro de uma situação onde eles eram os agressores. Quer dizer, para você ver que sempre que nós nos colocamos em uma situação de exposição de vida, né, porque nós temos em nós também inerente a sobrevivência, né, e aí não importa se é bandido ou se não é, nós necessitamos dessa sensação de segurança, porque é sensação também, viu? Porque nós não temos segurança de nada, né? Na verdade, claro que para nós que somos cristãos, a gente sabe que nós estamos firmes na rocha, que é Jesus. Então, Ele é a nossa segurança. Mas no nosso meio, nós não estamos... É só uma sensação. Nós nos colocamos, nós nos cercamos de situações que nos parecem seguras. O indivíduo coloca grade na casa, cachorro... Mas a própria palavra de Deus diz, né, que se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127. Eu queria abordar também um outro aspecto do medo, que é quando o homem pecou, após o pecado de Adão, ele ficou totalmente desconcertado diante de Deus. Quando o Senhor foi para falar com ele, para chamar Adão, onde estás? O que ele fez? Ele se escondeu atrás das árvores do jardim, fugiu da presença do Senhor. Então eu queria também colocar esse ponto de vista também espiritual, porque o medo, a pessoa quando está com medo no lado espiritual, muitas das vezes porque tem alguma coisa, a pessoa pode estar fazendo alguma coisa errada. Ela pode estar em pecado, pode estar numa situação desconfortável diante de Deus. E um outro aspecto também que eu queria abordar também acerca do medo, já trazendo para o outro lado, outro aspecto totalmente diferente, lá em Apocalipse 21, 8 fala sobre os tímidos também, que os tímidos ficarão de fora da cidade, aquela coisa toda. O que se refere? Tímidos no sentido de temer ter um relacionamento com Deus, de seguir a Jesus Cristo. E ao longo de toda a Bíblia, existe 365 afirmações da pessoa de Deus para o homem, dizendo, não temas, o que dá
uma por dia. Então, todo dia Deus está dizendo, não tenha medo de me seguir. Eu quero deixar essa palavra para os nossos telespectadores, não tenha medo de seguir a Jesus, não tenha medo de seguir a Deus, porque muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, ou ela quer tomar assim, uma decisão de seguir a Jesus, ou seguir a Deus, o caminho do Senhor, e às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou tomar essa decisão porque eu tenho medo ao que os meus vizinhos vão pensar, o que a minha família vai pensar, e eu quero deixar isso, não tenha medo, experimente, venha. E eu queria só, aquele senhor que ligou, o pastor Luiz, né? Luiz. Nós acabamos não comentando o que ele disse, o medo da morte, né? Existe a hipocondria, tá? Que é uma fobia, né? Ligada a exatamente às doenças, né? Então a pessoa acaba tendo medo de ficar doente e começa a tomar muita medicação, né? Por conta própria. Então tem essa questão. E ela acaba ficando doente porque está tomando medicamento errado. Também. Né? E acaba que o medo da morte não é da morte, mas o medo de como vai morrer. Tá? Também a gente costuma falar medo da morte, mas a morte em si, nós nem sentimos ela, né? Como é que é isso? Assim... Ter medo de uma coisa que a gente não conhece. É possível isso, né? A pessoa ter medo de uma coisa que não conhece, a pessoa ter medo de uma barata, por exemplo, a mulher, aliás, dizem que as mulheres serão independentes de verdade o dia que elas conseguirem matar uma barata, né? Bom, mas ter medo de uma barata, por exemplo, você está vendo uma barata, ok, de repente caiu uma barata no rosto dela um dia e a pessoa acabou tendo medo. Mas ter medo de algo que não conhece, isso Sim, é o medo do desconhecido. Mas aí entra de novo na questão da ansiedade, né? Mas o desconhecido, ele nos provoca medo e nos paralisa também. Por isso que é interessante nós não irmos muito para frente, né? O experimentar, né? O se permitir ir vivenciar para ver o que vai ser e não ficar... Mas o desconhecido, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, né? O casamento para quem vai casar, né? Assim, pela primeira vez, como vai ser, né?